Passar 47 anos sem saber o que é uma licença médica e, aos 102 anos, ir colher cogumelo sozinha. Isso soa como uma invenção inacreditável, quase fantasia. No entanto, é uma realidade autêntica, revelada por Helena Alexandrovna, que decidiu desvendar seu segredo pessoal de longevidade. Apenas 5 produtos simples, que ela inclui diariamente em sua dieta, tornaram-se para ela um verdadeiro elixir de saúde e uma força vital inesgotável. E o mais surpreendente é que esses produtos estão acessíveis a absolutamente todos. É assim, de forma simples e ao mesmo tempo surpreendente, que soa a revelação de Helena Alexandrovna, uma mulher que viveu mais de um século e por quase meio século não conheceu doenças. Quando sua carta foi lida pela primeira vez, não se podia negar que o primeiro pensamento que surgiu foi: isso não pode ser. 102 anos é uma era inteira, uma idade que, pelos padrões modernos, parece quase bíblica. Basta pensar em tudo o que aconteceu nesse colossal período de tempo. O país mudou, o mundo se transformou, e ela continuou a viver, a observar todas essas mudanças e, o mais importante, a manter sua saúde. Além disso, a clareza de sua mente é tal que ela facilmente superaria muitos jovens. Sua incrível capacidade de cuidar de si mesma, de ir colher cogumelos, como ela mesma escreve, e até de compartilhar seus preciosos segredos de saúde, simplesmente surpreende a imaginação. Concorde, isso não é apenas impressionante, isso muda radicalmente nossa percepção da velhice, fazendo-nos olhar de uma nova maneira para suas supostas doenças inevitáveis e o declínio da vitalidade. E, claro, a principal pergunta que inevitavelmente surge em todos que conhecem essa história é: o que essa mulher incrível faz de tão especial? Que conhecimentos secretos ela guarda? O que lhe permite manter-se em uma forma tão inacreditável em uma idade tão respeitável? Afinal, essa é a resposta que todos nós tanto desejamos encontrar, não é? Ela escreve de forma simples, sem floreios desnecessários ou termos complexos, como se estivesse tendo uma conversa íntima com um velho conhecido, tomando chá ao lado do samovar. E é com suas palavras que começa a primeira surpresa, com as bebidas. Mas falaremos sobre isso um pouco mais tarde, não vamos nos adiantar. Meu querido, ela se dirige carinhosamente em sua carta, e dessas palavras emana tanto calor e sabedoria acumulados por gerações. Não pense, não sou ninguém especial, nem de família nobre ou de estudiosos. Trabalhei a vida toda, como todo o nosso povo soviético, sem descanso. Primeiro na fazenda coletiva, ainda menina capinava os campos, depois na fábrica de tecidos na cidade por quase 40 anos, de sol a sol, até me aposentar. E lembro da guerra, como lembro. E da fome pós-guerra, quando cascas de batata eram consideradas uma iguaria. Não havia luxo, nem iguarias exóticas. Talvez por isso eu tenha me mantido, porque me acostumei com a simplicidade e com o que a própria mãe natureza oferece, e não com a química das caixas. E essas palavras, acostumada com a simplicidade, parecem refletir melhor a essência profunda de sua abordagem. Porque, mais adiante, quando ela revela gradualmente, sem pressa, seus 5 produtos principais, que consome diariamente sem falhas, fica perfeitamente claro. Toda a genialidade de seu sistema reside na surpreendente acessibilidade e naturalidade. Nada de abacates com goji berries, nenhuma espirulina exótica ou sementes de chia, das quais nem se ouvia falar em sua juventude soviética. E mesmo hoje nem todos podem comprá-los. Não, tudo é familiar, habitual, o que literalmente cresce sob os pés ou custa uma ninharia nas prateleiras das lojas. Mas como ela usa isso? Em que combinações? Em que momento? Isso realmente merece a mais profunda atenção e, sem exagero, um profundo respeito. Por exemplo, Helena Alexandrovna conta, comparando sua vida com a de uma antiga vizinha, quase da mesma idade, Lilia Nikitisha, que agora tem 72 anos. Ela é uma boa mulher, Liliuska, prestativa, nunca nega ajuda, diz nossa centenária com carinho. Acontece que ela não sai das doenças, como se tivessem se instalado nela para sempre. De manhã, um punhado de comprimidos para a pressão, no almoço outro, para as articulações, à noite um terceiro, para o estômago, e algo para dormir, senão não dorme. E mesmo assim, às vezes a cabeça gira tanto que ela não vê a luz do dia, ou o coração aperta, que dói respirar, ou as pernas falham, como se tivessem se tornado estranhas. A filha dela, Zenesha, já aposentada, muitas vezes reclama que a mãe está muito fraca, quase não sai de casa, fica mais deitada assistindo televisão. E pensar que um dia eu e a Lilia éramos inseparáveis, alegres, inquietas, verdadeiras risonhas. Trabalhávamos no mesmo turno na fábrica, superávamos todos os planos de produção. Eu ainda hoje,
De vez em quando, digo a ela, como vizinha, com carinho, como uma velhinha para outra velhinha: Liliuska, por que você se deixou assim? Talvez tente se alimentar como eu? Afinal, não é nada difícil e é barato. E ela apenas acena com a mão, dizendo: Lena, para você é fácil. Você tem uma saúde de gigante por natureza, mas a mim só médicos e remédios podem ajudar. Sim, talvez os médicos se esforcem, prescrevam receitas novas e novas, mas, como se diz, as coisas continuam na mesma. Tenho pena dela. Muita pena, de coração. Ao ouvir uma história tão, infelizmente, comum para muitos, o coração se aperta involuntariamente de tristeza. Quantas Lilia Nikitishas existem ao nosso redor, que poderiam viver uma vida completamente diferente, uma vida cheia de força, energia e alegria genuína. Se apenas soubessem e aplicassem os segredos simples, mas eficazes, que estão acessíveis a todos. Segredos que a incrível Helena Alexandrovna está tão generosamente e com desejo sincero de ajudar, pronta para compartilhar. E aqui está o primeiro desses segredos, do qual, devo admitir honestamente, o próprio autor ficou um pouco surpreso ao ler a carta. Chegou a reler 2 vezes e pensou: será que entendi errado? Nunca bebi chá na vida, declara ela com confiança. E café, muito menos. São todas bebidas vazias. Apenas agitam o coração sem necessidade, aumentam a pressão, causam azia, e não há benefício algum nelas. Porá eluseo. Eu bebo água, a água limpa mais comum, mas com uma regra muito importante: nunca fervida. Água fervida é morta. Ao ferver, toda a sua força se vai. Graças a Deus, temos uma nascente aqui perto da montanha, limpa, viva. Meu avô a construiu, e agora meu bisneto, uma vez por semana, me trazem grandes garrafas de vidro no carro. Antes, quando era mais jovem, eu mesma ia com baldes, não tinha preguiça. E essa água viva eu bebo o dia todo, devagar, em pequenos goles. Mas o mais importante é amanhã. Assim que abro os olhos, antes mesmo de fazer exercícios, lavar o rosto e tudo mais, a primeira coisa que faço é beber um copo cheio de água, obrigatoriamente crua. Pode ser um pouco morna, para que o estômago se sinta bem, não fria. E se houver limão fresco em casa, coloco 3 ou 4 gotinhas de suco. Se não houver limão, está bom assim. Apenas água pura. Depois de dormir, o corpo anseia por umidade. Cada célula se alegra com essa água. Todos os processos internos são ativados. É isso, apenas água. Não são os motis exóticos ou sucos frescos de frutas estrangeiras, mas sim água viva comum, acessível a todos. E mais um ritual matinal que ela realiza rigorosamente todos os dias antes do café da manhã principal. Logo depois da água, compartilha Helena Alexandrovna, preparo para mim o que chamo de vassoura para o intestino e para a limpeza dos vasos. Pego uma cenoura pequena. Se for da minha horta, é um tesouro, um valor inestimável. Mas se não for, uma cenoura comum de supermercado serve. Ralo-a no ralador mais fino, mas apenas de plástico ou cerâmica. Evito usar o de metal. No mesmo recipiente, adiciono um dente de alho pequeno, mas forte e picante. Tempera-se tudo com uma colher de sobremesa de óleo de girassol não refinado. Aquele que tem um cheiro forte de sementes, como que era vendido a granel no mercado antigamente, e não esse óleo moderno sem sabor. Misturo tudo muito bem e como, sem pressa, colher por colher, mastigando cuidadosamente, para que cada gota de benefício seja absorvida. E somente depois de uns 40 minutos, ou até 1 hora, quando sinto que o estômago está pronto, sento-me para tomar o café da manhã de verdade, mingau, de aveia ou trigo sarraceno, ou algo mais leve e saudável. Basta pensar, imaginar essa combinação incomum, à primeira vista: cenoura crua, ralada finamente, com alho picante e aromático, e o verdadeiro óleo de girassol não refinado, rústico. Devo admitir honestamente, no início o autor até fez uma careta, imaginando mentalmente tal café da manhã. Mas depois, ao aprofundar-se no significado e lembrar o que ainda na escola soviética se falava sobre os benefícios dos vegetais, tudo se encaixou. A cenoura é um tesouro de fibra natural, que funciona como uma escova suave, mas eficaz para o intestino, limpando-o cuidadosamente. É uma poderosa fonte de vitamina A, vital para a saúde dos olhos, da pele e de um sistema imunológico forte. E o alho, nem é preciso dizer muito. É um antibiótico natural que destrói micro-organismos nocivos, ajuda a limpar os vasos, fortalece o coração e protege de forma confiável todo o corpo. O óleo,
especialmente o não refinado, rico em gorduras naturais vivas, não só ajuda na absorção de todas essas vitaminas valiosas, mas também por si só traz enormes benefícios. Afinal, as gorduras são combustível para o nosso corpo, fonte de energia e saúde. Tudo isso é genialmente simples, como tudo que é verdadeiramente sábio, vindo da própria terra, da verdade camponesa popular. Se você, assim como o autor destas linhas, já está profundamente impressionado com essa filosofia de vida, aparentemente simples, mas tão sábia e multifacetada, de nossa incrível Helena Alexandrovna, de 102 anos, se suas palavras o tocaram e encontraram um profundo eco em seu coração, por favor, deseje-lhe saúde e forças inesgotáveis. Tenho certeza de que ela ficará imensamente feliz em saber que sua inestimável experiência de vida não foi apenas ouvida, mas também devidamente valorizada. Afinal, histórias de vida humanas tão autênticas, construídas ao longo de décadas, são, verdadeiramente, um presente inestimável. É extremamente importante que o maior número possível de pessoas conheça esses tesouros da sabedoria popular. Esses conhecimentos são capazes de realmente mudar a vida de alguém para melhor, de proteger contra os erros que, infelizmente, muitos cometem, ao se deixarem levar por falsos benefícios em embalagens brilhantes e atraentes, esquecendo-se completamente de suas raízes. O que mais me impressionou e tocou profundamente em sua carta detalhada e cheia de calor humano, foi a conexão forte e inseparável de seus princípios de vida, especialmente na alimentação, com a experiência e a sabedoria das gerações anteriores, com aquela filosofia camponesa popular que nós, moradores das grandes cidades, quase perdemos, nos perdendo na agitação e na corrida infinita pelo progresso tecnológico. Com um calor tão sincero, Helena Alexandrovna lembra sua falecida avó, Evdokia Boronovskaya. Essa mulher incrível viveu 96 anos e até seus últimos dias não ficou de cama, não gemia de dor. Ela cuidava de tudo em casa, vigiava os bisnetos travessos e ainda conseguia fazer piadas, demonstrando um caráter leve, bondoso e conciliador. Helenuska, netinha, grave minhas palavras para toda a vida. A avó a instruía. Toda a força do homem, toda a sua saúde, vem da Mãe Terra, da simplicidade na comida. Não corra atrás de invenções estrangeiras de luxo. Coma o que Deus enviou, o que cresce sob seus pés, e em pouca quantidade, com moderação. E nenhuma doença te atingirá então. Você será forte como um carvalho. E de fato, tudo o que ela transmite, seja a água matinal, simples, mas tão viva, ou a cenoura, nos chega quase de graça, sem exigir gastos financeiros significativos. E o benefício disso é inestimável, autêntico e duradouro. Basta lembrar sua vizinha, a pobre Lilia, que ainda confia em comprimidos importados caros. E eles são assim, curam um pouco, aliviam os sintomas, mas logo em seguida prejudicam outra coisa, causam efeitos colaterais, criando um ciclo vicioso de dependência. Mas aqui a própria natureza estende a mão para ajudar, suavemente, carinhosamente, sem danos ou violência ao organismo, oferecendo caminhos naturais para a cura. E de fato, é impossível não concordar com essa sabedoria conquistada e acumulada ao longo dos séculos, na qual se reflete a verdadeira experiência de gerações. Estamos tão acostumados a termos médicos, a diagnósticos complexos e à ideia de que para cada problema, mesmo mais insignificante, deve haver uma pílula própria, estritamente definida, chamativa e muitas vezes cara, que paramos completamente de prestar atenção e valorizar o que é simples, natural e incrivelmente eficaz, que sempre esteve ao nosso lado, na floresta mais próxima, na beira do campo, em nossa própria horta, na sombra de um antigo pomar de aldeia. Paramos de ouvir a voz da natureza, aprendendo a confiar exclusivamente em soluções farmacêuticas artificiais. E, como se vê, para viver até os 102 anos com plena saúde, com a mente clara e o corpo vigoroso, não são necessários laboratórios secretos e elixires da juventude estrangeiros por somas astronômicas. É preciso muito menos, conhecimentos transmitidos com amor de geração em geração, de avó para neta, de mãe para filha. E um pouco de força de vontade e disciplina interna para seguir esses conhecimentos diariamente, sem falhas, com gratidão e respeito ao seu corpo e à natureza. Mas esses não são de longe todos os segredos de nossa notável centenária Helena Alexandrovna. Em sua carta penetrante, simples, mas incrivelmente rica em significados, ela revela não apenas os 2 primeiros rituais matinais que já aprendemos. São a água viva, não fervida, com uma gota de suco de limão fresco e sua famosa vassoura para o intestino, composta por cenoura crua, alho forte e óleo de girassol aromático com cheiro perfumado de sementes. Apenas essas 2 ações simples, se realmente pensarmos em sua influência no organismo, com uso regular e prolongado, são capazes de trazer frutos reais,
curar, fortalecer, limpar e encher de energia. Esses hábitos podem se tornar um verdadeiro alicerce para uma vida longa e de qualidade. E o exemplo de Helena Alexandrovna é uma prova viva disso, clara, inspiradora, inegável. Mas, como prometido, suas revelações não terminam aqui. Em sua carta, tocante e honesta, escrita sem rigor literário, mas com uma sinceridade e uma densidade de vida incríveis, ela continua a compartilhar o que a ajudou não apenas a atingir a marca dos 100 anos, mas a fazê-lo com uma mente clara, rara para essa idade, com boa memória e uma força física, embora relativa, bastante digna. Ela não apenas sobreviveu, ela se preservou, manteve sua atividade, sua independência e até mesmo o desejo de compartilhar, ajudar, inspirar. E, de fato, nessas linhas, por vezes escritas com erros ortográficos, há tanta sabedoria, tanta profundidade autêntica, que somos forçados a nos perguntar como nós, tão modernos, tão supostamente educados, permitimos que esse conhecimento inestimável fosse quase esquecido. Perdemos o fio que nos ligava às raízes, a conveniência natural, na busca por dietas da moda, ideais impostos, pelo brilho efêmero de teorias pseudo-modernas, por vezes prejudiciais e desconectadas da realidade. E aqui ela compartilha uma das histórias de sua longa e rica vida. Uma história que, na minha opinião, não apenas ilustra a importância de respeitar a experiência dos mais velhos, mas também toca profundamente a alma com sua simplicidade e verdade amarga. Essa história é um exemplo vívido e, ao mesmo tempo, triste de como é fácil perder o essencial se não ouvirmos aqueles que já percorreram um longo caminho e carregam consigo aquela sabedoria popular intuitiva, testada pelo tempo. Tantas vezes ignoramos conselhos simples, considerando-os ultrapassados, antiquados, ingênuos demais ou até fabulosos, mas, como se vê, nele se esconde o verdadeiro sentido da vida. Eu tinha um sobrinho, meu único e querido Alexander, escreve Helena Alexandrovna. E já nessas palavras, ao lê-las, sente-se uma entonação calorosa, mas ao mesmo tempo triste, como se ela estivesse falando de algo íntimo, muito pessoal e há muito tempo doloroso. Filho da minha irmã mais nova, Katiusha, que descanse em paz. O rapaz era de ouro, não era preguiçoso, trabalhador, inteligente, engenheiro em uma grande fábrica. Tudo nele era bom, mas ele era excessivamente agitado na vida. Tudo lhe parecia pouco. Corria atrás da moda, tentava ser não pior, mas até melhor que os outros. Quando começaram os turbulentos e confusos anos 90, quando tudo virou de cabeça para baixo, o velho desmoronou e o novo ainda não havia se formado. Ele, o pobre, como que rodopiou num turbilhão, perdeu a cabeça. Alimentava-se como dava. Ora pegava um sanduíche com salsicha de origem duvidosa correndo, ora despejava água fervente em um pacote de macarrão instantâneo e achava que era comida, ou podia até passar o dia inteiro só com café preto como piche. Nós nos encontrávamos raramente, mas toda vez que conseguíamos conversar, eu lhe dizia de forma simples, como parente, com carinho e preocupação na voz: Alexander, meu filho, por que você se trata assim? Você está se roubando. Olhe para você, tem pouco mais de 40 anos e parece doente. O rosto pálido, como giz, magro demais. As costelas aparissam. Olheiras tão profundas que parecem de coruja. Pelo menos comece uma sopa quente, um simples chi feito com água de nascente e uma colher de creme de leite, ou um bom prato de mingau com manteiga. Tudo seria benéfico. Mas ele apenas brincava, sempre rindo. Ah, tia Lena, que sopas e repolhos no nosso século XXI de velocidades e tecnologias. Tenho negócios, compromissos, reuniões, nem um minuto livre, nem para receitas de fazenda. Isso tudo é do século passado. Enquanto isso, ele mesmo corria às farmácias, sempre procurando vitaminas estrangeiras em potes bonitos e brilhantes. Não poupava dinheiro com elas, pensando que a saúde podia ser comprada. E meus conselhos simples, aquilo que eu tentei ensiná-lo desde criança, seguindo o exemplo de meus pais e avó, tudo entrava por um ouvido e saía pelo outro. Tudo lhe parecia inútil, sem importância, antiquado. E qual foi o resultado? Nem chegou aos 50. O coração não aguentou essa corrida, esse ritmo frenético e a constante violência contra o corpo. Apagou-se como uma vela, rápida e irremediavelmente. Mas ele poderia ter vivido, chegado à velhice, criado filhos, alegrado-se com seus sucessos, esperado pelos netos, instruí-los, compartilhar experiências, transmitir as tradições familiares. Aí está a moda, tão bonita, mas enganosa. Aí estão elas, essas famosas velocidades e ritmos da vida moderna, que te arrastam como um redemoinho, sem deixar tempo para si mesmo,
para o mais simples e importante. Uma história muito triste, infelizmente, dolorosamente reconhecível e até assustadoramente reveladora para o nosso tempo. Quantos Alexanders existem ao nosso redor, jovens, inteligentes, promissores, mas que seguem cegamente o brilho exterior, o brilho da publicidade, o que parece prestigioso e moderno, perdendo, com isso, a essência, o mais importante, o mais valioso, o que é a base da verdadeira saúde profunda e da longevidade plena. As palavras de Helena Alexandrovna, nesse contexto, soam como um verdadeiro aviso, amargo, mas absolutamente necessário. É como a voz da sabedoria que tenta alcançar cada um de nós, que vive na agitação e na pressa, esquecendo que a verdadeira saúde se baseia em coisas simples, comprovadas e acessíveis. Voltemos dessa nota triste aos seus segredos inestimáveis, cheios de significado e benefício. Se você, assim como o autor destas linhas, já está profundamente impressionado com essa filosofia de vida, aparentemente simples, mas tão sábia e multifacetada, de nossa incrível Helena Alexandrovna, de 102 anos, se suas palavras o tocaram e encontraram um profundo eco em seu coração, por favor, deseje-lhe saúde e forças inesgotáveis. Tenho certeza de que ela ficará imensamente feliz em saber que sua inestimável experiência de vida não foi apenas ouvida, mas também devidamente valorizada por um público amplo. Afinal, histórias de vida humanas tão autênticas, construídas ao longo de décadas, são, verdadeiramente, um presente inestimável que não pode ser esquecido. É extremamente importante que o maior número possível de pessoas conheça esses tesouros da sabedoria popular. Esses conhecimentos são capazes de realmente mudar a vida de alguém para melhor, de proteger contra os erros comuns que, infelizmente, muitos cometem, ao se deixarem levar por falsos benefícios em embalagens brilhantes e atraentes, esquecendo-se completamente de suas verdadeiras raízes e dos fundamentos naturais da existência. O que mais me impressionou e tocou profundamente em sua carta detalhada e cheia de calor humano, foi a conexão forte e inseparável de seus princípios de vida, especialmente na alimentação, com a experiência e a sabedoria das gerações anteriores, com aquela filosofia camponesa popular que nós, moradores das grandes cidades, quase perdemos, nos perdendo na agitação e na corrida infinita pelo progresso tecnológico. Com um calor tão sincero, Helena Alexandrovna lembra sua falecida avó, Evdokia Boronovskaya. Essa mulher incrível viveu 96 anos e até seus últimos dias não ficou de cama, não gemia de dor. Ela cuidava de tudo em casa, vigiava os bisnetos travessos e ainda conseguia fazer piadas, demonstrando um caráter leve, bondoso e conciliador. Helenuska, netinha, grave minhas palavras para toda a vida. A avó a instruía. Toda a força do homem, toda a sua saúde, vem da Mãe Terra, da simplicidade na comida. Não corra atrás de invenções estrangeiras de luxo. Coma o que Deus enviou, o que cresce sob seus pés, e em pouca quantidade, com moderação. E nenhuma doença te atingirá então. Você será forte como um carvalho. E de fato, tudo o que ela transmite, seja a água matinal, simples, mas tão viva, ou a cenoura, nos chega quase de graça, não exigindo gastos financeiros significativos. E o benefício disso é inestimável, autêntico e duradouro. Basta lembrar sua vizinha, a pobre Lilia, que ainda confia em comprimidos importados caros. E eles são assim, curam um pouco, aliviam os sintomas, mas logo em seguida prejudicam outra coisa, causam efeitos colaterais, criando um ciclo vicioso de dependência. Mas aqui a própria natureza estende a mão para ajudar, suavemente, carinhosamente, sem danos ou violência ao organismo, oferecendo caminhos naturais para a cura. E de fato, é impossível não concordar com essa sabedoria conquistada e acumulada ao longo dos séculos, na qual se reflete a verdadeira experiência de gerações. Estamos tão acostumados a termos médicos, a diagnósticos complexos e a ideia de que para cada problema, mesmo mais insignificante, deve haver uma pílula própria, estritamente definida, chamativa e muitas vezes cara, que paramos completamente de prestar atenção e valorizar o que é simples, natural e incrivelmente eficaz, que sempre esteve ao nosso lado, na floresta mais próxima, na beira do campo, em nossa própria horta, na sombra de um antigo pomar de aldeia. Paramos de ouvir a voz da natureza, aprendendo a confiar exclusivamente em soluções farmacêuticas artificiais. E, como se vê, para viver até os 102 anos com plena saúde, com a mente clara e o corpo vigoroso, não são necessários laboratórios secretos e elixires da juventude estrangeiros por somas astronômicas. É preciso muito menos, conhecimentos transmitidos com amor de geração em geração, de avó para neta, de mãe para filha. E um pouco de força de vontade e disciplina interna para seguir esses conhecimentos diariamente, sem falhas, com gratidão e respeito ao seu corpo e à natureza.
Mas esses não são de longe todos os segredos de nossa notável centenária Helena Alexandrovna. Em sua carta penetrante, simples, mas incrivelmente rica em significados, ela revela não apenas os 2 primeiros rituais matinais que já aprendemos. São a água viva, não fervida, com uma gota de suco de limão fresco e sua famosa vassoura para o intestino, composta por cenoura crua, alho forte e óleo de girassol aromático com cheiro perfumado de sementes. Apenas essas 2 ações simples, se realmente pensarmos em sua influência no organismo, com uso regular e prolongado, são capazes de trazer frutos reais, curar, fortalecer, limpar e encher de energia. Esses hábitos podem se tornar um verdadeiro alicerce para uma vida longa e de qualidade. E o exemplo de Helena Alexandrovna é uma prova viva disso, clara, inspiradora, inegável. Mas, como prometido, suas revelações não terminam aqui. Em sua carta, tocante e honesta, escrita sem rigor literário, mas com uma sinceridade e uma densidade de vida incríveis, ela continua a compartilhar o que a ajudou não apenas a atingir a marca dos 100 anos, mas a fazê-lo com uma mente clara, rara para essa idade, com boa memória e uma força física, embora relativa, bastante digna. Ela não apenas sobreviveu, ela se preservou, manteve sua atividade, sua independência e até mesmo o desejo de compartilhar, ajudar, inspirar. E, de fato, nessas linhas, por vezes escritas com erros ortográficos, há tanta sabedoria, tanta profundidade autêntica, que somos forçados a nos perguntar como nós, tão modernos, tão supostamente educados, permitimos que esse conhecimento inestimável fosse quase esquecido. Perdemos o fio que nos ligava às raízes, a conveniência natural, na busca por dietas da moda, ideais impostos. E, por trás do brilho efêmero de teorias pseudomodernas, por vezes prejudiciais e distantes da realidade. No entanto, tudo o que é mais essencial, como frequentemente acontece na vida, está literalmente ao nosso alcance. Basta olhar ao redor, desacelerar um pouco, inclinar-se, estender a mão e pegar. Sobre as próximas revelações de Helena Alexandrovna, falaremos mais tarde, sem pressa. Vamos saborear cada detalhe desta mensagem inestimável, ouvindo, observando, tentando compreender não apenas com a razão, mas também com o coração. É aqui que ela compartilha uma das histórias de sua longa e rica vida. Uma história que, na opinião do autor, não apenas ilustra a importância de respeitar a experiência dos mais velhos, mas também toca profundamente a alma com sua simplicidade e verdade amarga. Esta história é um exemplo vívido e, ao mesmo tempo, triste de como é fácil perder o essencial se não ouvirmos aqueles que já percorreram um longo caminho e carregam consigo a sabedoria intuitiva popular, testada pelo tempo. Com frequência, ignoramos conselhos simples, considerando-os antiquados, não modernos, ingênuos demais ou até mesmo fantasiosos. No entanto, como se vê, é neles que se esconde o verdadeiro sentido da vida. Eu tinha um sobrinho, meu único parente, Alexander, escreve Helena Alexandrovna. E já nessas palavras, ao lê-las, sente-se uma entonação calorosa, mas ao mesmo tempo triste, como se ela falasse de algo íntimo, muito pessoal e há muito tempo doloroso. Filho da minha irmã mais nova, Katiusha, que Deus a tenha. O rapaz era de ouro, não era preguiçoso, trabalhador, inteligente, engenheiro em uma grande fábrica. Tudo nele era bom, mas ele era excessivamente agitado na vida. Tudo lhe parecia pouco. Ele vivia correndo atrás da moda, tentando não ser pior, mas sim melhor que os outros. Quando começaram os turbulentos e confusos anos 90, quando tudo virou de cabeça para baixo, o velho desmoronou e o novo ainda não havia se formado. Ele, coitado, como que num turbilhão, perdeu a cabeça. Alimentava-se como dava. Ora pegava um sanduíche de salsicha de origem duvidosa correndo, ora despejava água fervente em um pacote de macarrão instantâneo e achava que era comida, ou podia passar o dia inteiro apenas com café preto como piche. Nós nos víamos raramente, mas toda vez que conseguíamos conversar, eu lhe dizia de forma simples, como parente, com carinho e preocupação na voz: Alexander, meu filho, por que você se trata assim? Você está se roubando. Olhe para você, tem pouco mais de 40 anos e parece doente. O rosto pálido, como giz, magro ao extremo. As costulas aparissum. As olheiras são tão grandes que só combinam com uma coruja. Pelo menos comece uma sopa quente, um simples chi feito com água de nascente e uma colher de creme de leite, ou um bom prato de mingau com manteiga. Tudo seria benéfico. Mas ele apenas brincava, sempre rindo. Ah, tia Lena, que sopas e repolho no nosso século XXI de velocidades e tecnologias. Tenho negócios, compromissos, negociações, nem um minuto livre para receitas rurais.
Isso é tudo do século passado. Enquanto isso, ele mesmo corria pelas farmácias, procurando vitaminas estrangeiras em potes bonitos e brilhantes. Não poupava dinheiro com elas, pensando que a saúde podia ser comprada. E meus conselhos simples, aquilo que eu tentava ensiná-lo desde a infância, seguindo o exemplo de meus pais e avó, tudo passava batido. Tudo lhe parecia inútil, sem importância, antiquado. E qual foi o resultado? Nem chegou aos 50. O coração não aguentou essa corrida, esse ritmo frenético e a constante violência contra o corpo. Queimou como uma vela, rápida e irremediavelmente. E ele poderia ter vivido, chegado à velhice, criado filhos, se alegrado com seus sucessos, esperado pelos netos, aconselhados, compartilhado experiências, transmitido tradições familiares. Aí está a moda, tão bonita, mas enganosa. Aí estão essas famosas velocidades e ritmos da vida moderna, que nos arrastam como um redemoinho, não deixando tempo para nós mesmos, para o mais simples e importante. É uma história muito triste, infelizmente, dolorosamente familiar e até assustadoramente reveladora para o nosso tempo. Quantos Alexanders existem ao nosso redor, jovens, inteligentes, promissores, mas que seguem cegamente o brilho externo, o brilho da publicidade, aquilo que parece prestigioso e moderno, perdendo, com isso, a essência, o mais importante, o mais valioso, aquilo que é a base da verdadeira saúde profunda e da longevidade plena. As palavras de Helena Alexandrovna, nesse contexto, soam como uma verdadeira advertência, amarga, mas absolutamente necessária. É como a voz da sabedoria que tenta alcançar cada um de nós, que vive na agitação e na pressa, esquecendo que a verdadeira saúde se baseia em coisas simples, comprovadas e acessíveis. Voltemos agora dessa nota triste aos seus segredos inestimáveis, cheios de significado e benefício. O terceiro produto, que ela menciona com carinho e firmeza como parte obrigatória de sua dieta diária, talvez o surpreenda um pouco à primeira vista. Tudo porque é demasiado comum, demasiado familiar, demasiado simples. Mas, como sempre acontece com Helena Alexandrovna, no simples reside algo mais. Ela tem aqui o seu pequeno segredo, a sua astúcia especial, o seu detalhe sutil, mas muito importante na aplicação. Eu como pão todos os dias, sem falta. Simplesmente não consigo viver sem ele, escreve ela. Mas apenas pão preto, de centeio. E ainda melhor se for autêntico, caseiro, com fermento natural, com aquela acidez leve e especial que imediatamente me lembra a infância e a casa da minha avó. Já esses pães brancos, fofos, doces, isso é, na verdade, só uma indulgência. Eles só incham a barriga depois, causam peso no estômago, e o benefício é zero. Mas no pão preto há força. E ele é bom para o sangue, e ajuda o intestino a funcionar como deve. E ela não o come de qualquer jeito. Tudo é calculado, pensado. Pega um pedacinho pequeno, uns 50 gramas, não mais, cortado fininho, e primeiro esfrego com uma casca de alho. Não muito, apenas o suficiente para que um leve e sutil aroma de alho se espalhe. Sabe o que acontece? Ele provoca o nariz, estimula o apetite. E depois, por cima, espalhe uma camada fininha, quase transparente, da mostarda russa comum, aquela mesma que se encontra em potes de vidro em qualquer loja. Simples, mas autêntica, com personalidade. É um sanduíche inesperado, mas incrivelmente eficaz. Ela o come uns 20 minutos antes do almoço para despertar um apetite saudável, ou simplesmente se não tem apetite, mas sente que o corpo precisa de um pouco de energia. E sabe, meu caro, depois de comer isso, parece que não comi um sanduíche, mas um verdadeiro remédio. A digestão funciona como um relógio. O apetite é regular, não voraz, mas verdadeiro. E nenhum resfriado me pega, mesmo que todos ao redor estejam espirrando e tossindo. Pão de centeio preto com um leve aroma de alho e uma fina camada de mostarda. Novamente um exemplo de como a simplicidade esconde poder. Se pensarmos bem, o pão de centeio é um tesouro de vitaminas do complexo B, uma fibra inestimável, tão necessária para o bom funcionamento da nossa digestão. O alho, mesmo de forma tão delicada e aromática, permanece o mesmo protetor natural de que já falamos, um poderoso antisséptico. E a mostarda? Ela é conhecida desde tempos antigos por suas propriedades estimulantes. Ativa a produção de suco gástrico, melhora a digestão dos alimentos, tem um poderoso efeito antimicrobiano, em geral, aquece o corpo por dentro, dando vigor e vitalidade. É assim. E novamente, simples, acessível,
mas com uma profundidade e benefícios surpreendentes. Não é à toa que nossas sábias avós, ao notarem os primeiros sinais de um resfriado, não corriam para os remédios da farmácia, mas agiam à sua maneira. Aplicavam emplastros de mostarda no peito, esfregavam as costas e os calcanhares, escaldavam os pés em água quente com mostarda, cobriam com cobertor e davam chá com mel e framboesa. De fato, esse sanduíche de Helena Alexandrovna com pão preto, alho e mostarda é uma espécie de emplastro de mostarda interno, por assim dizer, não externo, mas que age por dentro. Suave, inofensivo e muito eficaz. E, como ela mesma afirma, bastante saboroso, apetitoso e, o mais importante, natural. Aí está a sabedoria, surpreendente em sua simplicidade, autêntica, popular, sofrida e, como sempre, genialmente acessível. E assim, imperceptivelmente, nos aproximamos do próximo, o quarto produto, ou melhor, de um grupo inteiro de produtos, sem os quais Helena Alexandrovna não concebe seu almoço há muitas e muitas décadas. Esta é a base inabalável de sua alimentação diária, uma parte importante de sua rotina e estilo de vida. O primeiro prato no meu almoço é sempre líquido, obrigatoriamente quentinho. Compartilha nossa incrível centenária de 102 anos, suas regras bem estabelecidas. Sem um bom prato de sopa, de preferência encorpada, perfumada, aromática, eu simplesmente não me sento para almoçar. Isso nem se discute. Esta é a nossa tradição russa, eslava, ancestral, que não surgiu do nada. Não é por pobreza, como alguns pensam hoje, mas por bom senso e amor ao próprio corpo. Segundo ela, o estômago precisa de um alimento macio, envolvente e de fácil digestão, para não se sobrecarregar, para funcionar em um ritmo normal e suave, especialmente em idade avançada. E aqui, é claro, como em tudo, Helena Alexandrovna tem suas importantes sutilezas, sem as quais o benefício do prato pode diminuir significativamente. Eu nunca, ouça bem, nunca faço sopas com caldo de carne, diz ela com firmeza. Nem de boi, nem de frango, muito menos gorduroso. Para minha idade, é muito pesado. E, em geral, francamente, não há tanto benefício nesses caldos extrativos de carne quanto tentaram nos fazer acreditar. Toda a verdadeira força, todas as vitaminas e microelementos, estão nos vegetais, nas verduras, nas ervas que crescem sob nossos pés. Por isso, o chi dela é sempre magro, mas não menos nutritivo e espesso. Por quê? Graças à generosa quantidade de repolho, fresco ou azedo, batatas macias, cenouras doces, cebola dourada. E no verão, quando a horta nos presenteia com a colheita, ela sempre adiciona todas as ervas jovens que encontra: azedinha, urtiga escaldada, folhas de beterraba, folhas de repolho jovem. E no inverno, se não há fresco, usa os estoques, raízes secas de salsa e aipo, endro, folha de louro aromática. Sempre à mão. Ou ela prepara uma sopa ainda mais simples, mas não menos útil: batata, cenoura, cebola, um pouco de milheto ou arroz para espessura e saciedade. E em qualquer sopa, seja chi ou uma simples sopa de legumes, ela sempre coloca muitas ervas: salsa, endro, se fresco, e se não, seco, que ela prepara para todo o inverno, para não sentir falta de vitaminas na estação fria. E o segundo prato dela é sempre simples e claro: é mingau. Sim, o mingau mais comum e simples, o de trigo sarraceno, meu favorito, ela confessa, ou de milheto, dourado, aromático, ou de cevada, ou até mesmo de cevada perolada, que, aliás, muitos não gostam e evitam sem motivo. Ela cozinha todos os mingaus exclusivamente em água, sem leite, para que sejam mais fáceis de digerir. E no mingau já pronto, ligeiramente resfriado, ela adiciona uma colher de... A eles é adicionado um óleo de girassol aromático e não refinado para sabor e maior saciedade. E é só isso. Este é todo o almoço. Mas como é nutritivo, saudável e cheio de energia verdadeira, sem qualquer peso e sem aditivos artificiais. Um almoço tão completo, saudável e verdadeiramente nutritivo é simples, saciante e acessível a todos que estão dispostos a pensar um pouco sobre si mesmos e sua saúde. O que é especialmente importante, depois de um almoço assim, não há peso no estômago, nem aquela sonolência desagradável que nos puxa para o sono e atrapalha as tarefas. Pelo contrário, as forças aumentam, o humor melhora, e o corpo sente leveza e vigor. Chi de legumes magro e um mingau simples e descomplicado, cozido em água, eis todo o segredo. Isso é especialmente surpreendente em nossa era de abundância gastronômica, quando as prateleiras das lojas literalmente transbordam de todos os tipos de iguarias de carne, embutidos, queijos,
pratos requintados e doces estrangeiros, como se nos tentassem a cada passo. Um almoço assim, pelos padrões atuais, pode soar quase como uma sese, como um desafio às noções modernas de alimentação variada e saborosa. No entanto, Helena Alexandrovna, com seu exemplo pessoal, um exemplo de vida longa, saudável e cheia de força, prova de forma convincente e intransigente que é precisamente nessa simplicidade consciente, na moderação, no respeito ao natural e ao acessível, que reside um dos segredos-chave de sua incrível energia vital, resiliência e equilíbrio espiritual. Os vegetais, como se sabe há muito tempo, fornecem ao nosso corpo tudo o que é mais necessário: vitaminas, minerais, antioxidantes valiosos e a preciosa fibra, que limpa suavemente o intestino e contribui para uma digestão adequada. E os mingaus, especialmente os integrais, são uma fonte dos chamados carboidratos lentos, aqueles que saciam por muito tempo, nutrem o cérebro, estabilizam os níveis de açúcar no sangue, sem causar picos e sobrecargas prejudiciais aos vasos. Amigos, se, assim como o autor destas linhas, vocês estão sinceramente surpresos, felizes e até admirados com esses conselhos simples, mas tão sábios, testados pelo tempo e pela vida, de nossa única Helena Alexandrovna, gostaria muito de saber a opinião de vocês, sua reação pessoal a essas revelações sinceras. Pois, talvez, exatamente esses conhecimentos simples, mas vitais, impulsionem alguns de vocês a sérias reflexões sobre seu próprio estilo de vida, ajudem a preservar a preciosa saúde e a prolongar anos ativos e plenos. A verdadeira sabedoria das gerações é, afinal, o tesouro inestimável que deve ser transmitido com carinho de um coração para outro, de mão em mão, de boca em boca. E de forma alguma deve desaparecer na agitação e nas preocupações de nossa vida moderna. Isso, se pensarmos bem, é nosso dever moral, para com aqueles que viveram antes de nós e nos deixaram com amor essa rica herança, e para com aqueles que ainda virão a este mundo. Helena Alexandrovna, em sua carta cheia de filosofia de vida e um olhar sábio sobre o mundo, parece ouvir meus pensamentos e os confirma lentamente. Antigamente, meu caro, em nossas aldeias e até em pequenas cidades, as pessoas viviam, talvez, de forma mais simples, sem todas essas conveniências de hoje, mas de alguma forma mais calorosa, mais amigável, mais unida. Elas compartilhavam conhecimentos umas com as outras, especialmente os úteis, relacionados à saúde, sem mesquinhez, sem esconder. Se alguém tinha alguma doença, sabiam. Sempre se encontrava na aldeia uma velha curandeira ou simplesmente uma mulher sábia que indicava uma erva, ensinava a preparar um chá e apoiava com uma palavra gentil vinda do coração. E o que vemos agora? Todos se esconderam em seus apartamentos, como caracóis em suas conchas. Cada um por si. Não há interesse pelo vizinho, e isso é triste. Mas a saúde, se pensarmos bem, é nosso patrimônio comum, nossa responsabilidade e valor compartilhados. Quanto mais pessoas saudáveis, vigorosas e positivas houver ao nosso redor, mais brilhante, alegre e gentil se tornará não apenas cada um de nossos dias, mas toda a vida em geral. As palavras de Helena Alexandrovna, repletas de profundo significado sobre como as pessoas antigamente sabiam intuitivamente usar os dons da natureza para seu próprio bem, ressoam com surpreendente precisão com o que hoje, olhando para trás e reinterpretando o passado, chamamos de experiência soviética sob uma nova e mais madura luz. Afinal, muitas dessas receitas de saúde simples, mas extremamente eficazes, eram amplamente conhecidas e ativamente aplicadas na era soviética, especialmente em vilarejos e aldeias, e até em famílias urbanas que mantinham uma forte e inquebrável conexão com a terra, com a natureza, com as tradições ancestrais. Basta lembrar como se preparavam infusões de ervas selvagens em vez de chá comprado, ou o uso constante na alimentação de frutas silvestres, bagas, cogumelos, folhas e raízes comestíveis, que a terra generosamente oferecia. Ou ainda, os métodos simples, mas confiáveis, de preparo e conservação de vegetais e frutas para o inverno, permitindo preservar o máximo de vitaminas e elementos vitais. Mas então, com a chegada da ostentação ocidental, com o avanço da publicidade agressiva e da moda por tudo que era importado e glamouroso, muito dessa valiosa experiência foi injustamente esquecido. Mais do que isso, começou a ser ridicularizado, chamado de resquício do passado, de sinal de atraso e provincianismo, como se houvesse vergonha da própria história. No entanto, como se viu, foi precisamente nesses resquícios, nessa sabedoria popular transmitida de geração em geração, que residia a verdadeira força, uma fonte inesgotável de saúde, energia e longevidade, que tão levianamente descartamos. Helena Alexandrovna, talvez sem perceber totalmente a magnitude de seu significado, tornou-se, na verdade, uma guardiã viva e pulsante desses conhecimentos antigos, quase esquecidos, mas tão necessários.
E seu exemplo, seu modo de vida, seus conselhos simples, mas profundos, são como um farol para todos nós, um tanto perdidos e confusos no turbulento e por vezes contraditório mar das teorias modernas sobre nutrição e saúde. Mas, amigos, ainda resta o quinto elemento de seu sistema único. E, talvez, seja o componente mais importante, aquele que, por assim dizer, une, conecta, cimenta todas as partes anteriores, conferindo-lhes completude, integridade e uma força especial e inabalável. É sobre ele que falaremos na próxima e última parte de nossa conversa de hoje. Como em um livro emocionante, a cada nova página a intriga só aumenta, e queremos logo saber como tudo termina, que segredo se esconde por trás do último véu. Chegamos, então, à parte mais emocionante e íntima de nossa conversa. A revelação do quinto e último elemento do surpreendente sistema de saúde e longevidade notável de nossa centenária Helena Alexandrovna. As 4 primeiras regras: o copo de água viva pela manhã, a vassoura de cenoura e alho, o pão especial com aroma de alho e mostarda, e as sopas magras e mingaus em água, já são, por si só, capazes de mudar radicalmente a vida de qualquer pessoa que as aplique com sabedoria e paciência, trazendo harmonia e energia. Mas há algo mais que a própria Helena Alexandrovna chama de alma de seu sistema, seu coração, sua parte conclusiva e fortalecedora, sem a qual toda a estrutura estaria incompleta. E aqui está ele, este quinto elemento que, com certeza, surpreenderá muitos de vocês por sua simplicidade, naturalidade e uma força natural quase esquecida, mas tão sábia. É a infusão de rosa mosqueta, mas não uma simples, e sim preparada de uma maneira antiga e especial, com a adição de flores e bagas secas de espinheiro. Meu caro, escreve Helena Alexandrovna, todos esses chás estrangeiros são uma bobagem, um desperdício de tempo e dinheiro. A verdadeira força, que nutre o coração, limpa o sangue e fortalece o espírito, está em nossa rosa mosqueta e espinheiro nativos. Só é preciso prepará-los com sabedoria, para preservar todos os benefícios. Eu, por exemplo, nunca fervo as bagas de rosa mosqueta. Com o fogo, com a fervura intensa, toda a força se vai, tudo que é vivo nelas morre. Pego um punhado de bagas inteiras de rosa mosqueta, adiciono um punhado de flores e bagas secas de espinheiro. Coloco tudo em um pote de barro. Despejo água de nascente quente, mas não fervente. Fonte branca. Assim chamavam a fonte de onde ela tirava a água. Despejo a infusão, fecho a tampa, envolvo em uma velha jaqueta do avô e deixo em um lugar quente durante a noite. Pela manhã, a bebida está pronta, de cor vermelho rubi intensa, aromática como uma noite na floresta. Bebo-a durante todo o dia em vez de chá, sem açúcar. Às vezes, adiciono uma colher de mel de tilha, mas apenas na infusão morna, não quente, para preservar todos os benefícios. Essa bebida, segundo Helena Alexandrovna, é mais valiosa que qualquer remédio de farmácia para o coração, pois é um presente da própria natureza. A rosa mosqueta da força, revigora, fortalece a imunidade, saturando o corpo com vitamina C, e o espinheiro é um fiel guardião da saúde cardíaca. Ele cuida do coração, apoia os vasos e normaliza o ritmo, agindo de forma suave e eficaz. Pense bem, não é apenas uma infusão de rosa mosqueta, mas uma bebida cozida lentamente no calor, sem ferver, revelando cuidadosamente suas propriedades curativas, e ainda com espinheiro, uma planta que desde os tempos mais antigos é famosa por seu valor inestimável para o sistema cardiovascular. Nossos ancestrais sabiam disso e transmitiam de boca em boca, de geração em geração. Aqui está um exemplo de verdadeira autoridade popular, que não precisa de graus científicos ou títulos pomposos. Aqui está a autêntica escola soviética, onde a sabedoria das gerações era mais valorizada do que a moda de pílulas importadas e suplementos estrangeiros, que prometem curas instantâneas, mas muitas vezes ilusórias. Esta bebida não é apenas um chá, mas um verdadeiro elixir vivo, que cada um de nós pode preparar com as próprias mãos, sem gastar muito dinheiro ou esforço excessivo. Agora que conhecemos os 5 componentes-chave de seu sistema único, fica realmente claro quão profunda e integral é essa filosofia. Não é apenas um conjunto de produtos, é um modo de vida, uma forma de pensar, um profundo respeito pela natureza, uma conexão com seus ritmos naturais e uma sincera reverência pela inestimável experiência dos ancestrais. Meus amigos, se esta história de Helena Alexandrovna nos tocou tanto quanto tocou o autor destas linhas, lembrem-se da sabedoria de nossas avós, da força das coisas simples que sempre estiveram por perto. Cada passo assim é um pequeno, mas significativo passo para o renascimento desses conhecimentos, e talvez ajude outra pessoa a descobrir essa experiência inestimável, quase perdida, capaz de mudar a vida para melhor. A verdadeira sabedoria das gerações
É, afinal, o tesouro inestimável que deve ser transmitido com carinho de um coração para outro, de mão em mão, de boca em boca, como uma relíquia preciosa. E de forma alguma deve desaparecer na agitação e nas preocupações de nossa vida moderna, na busca por valores efêmeros. Isso, se pensarmos bem, é nosso dever moral, para com aqueles que viveram antes de nós e nos deixaram com amor essa rica herança, e para com aqueles que ainda virão a este mundo, para que também possam beber dessa fonte inesgotável. Helena Alexandrovna, em sua carta cheia de filosofia de vida e um olhar sábio sobre o mundo, parece ouvir meus pensamentos e os confirma lentamente. Antigamente, meu caro, em nossas aldeias e até em pequenas cidades, as pessoas viviam, talvez, de forma mais simples, sem todas essas conveniências de hoje, mas de alguma forma mais calorosa, mais amigável, mais unida. Elas compartilhavam conhecimentos umas com as outras, especialmente os úteis, relacionados à saúde, sem mesquinhez, sem esconder. Se alguém tinha alguma doença, sabiam. Sempre se encontrava na aldeia uma velha curandeira ou simplesmente uma mulher sábia que indicava uma erva, ensinava a preparar um chá e apoiava com uma palavra gentil vinda do coração. E o que vemos agora? Todos se esconderam em seus apartamentos, como caracóis em suas conchas. Cada um por si. Não há interesse pelo vizinho, e isso é triste. Mas a saúde, se pensarmos bem, é nosso patrimônio comum, nossa responsabilidade e valor compartilhados. Quanto mais pessoas saudáveis, vigorosas e positivas houver ao nosso redor, mais brilhante, alegre e gentil se tornará não apenas cada um de nossos dias, mas toda a vida em geral. E aqui estão os principais conselhos de Helena Alexandrovna, formulados por ela como resumo de sua longa e rica vida, como um testamento para gerações futuras. Primeiro, não sejam preguiçosos. O movimento é vida, sua base. Que seja pouco, que seja aos poucos, mas é preciso se mover todos os dias, não deixando o corpo estagnar. Segundo, bebam água pura e viva. Ela, como um riacho de montanha, lava tudo que é supérfluo, tudo que é prejudicial do corpo, purificando-o a nível celular. Terceiro, comam de forma simples, mas regularmente. Não corram atrás de iguarias e excentricidades. Comam o que é natural, vegetais, mingaus, pão preto, o que a terra oferece. Quarto, ouçam seu corpo. Ele é seu melhor conselheiro, sua bússola interna. Aprendam a confiar em sua intuição, em suas sensações. Quinto, busquem a alegria nas pequenas coisas, em um raio de sol que atravessa as nuvens, no sorriso caloroso de um ente querido, na brisa suave que acaricia o rosto, porque um espírito saudável já é metade da saúde, ou até mais. É um sistema de vida tão simples e acessível a todos, vindo de Helena Alexandrovna. Para ele, não são necessários grandes somas de dinheiro, dietas famosas ou medicamentos caros que prometem milagres. Apenas são necessários conhecimento, atenção a si mesmo e um desejo sincero e profundo de ser saudável e feliz. Obrigado, querida Helena Alexandrovna, por sua sabedoria, por sua força gentil, que você compartilha tão generosamente. E a vocês, meus queridos leitores, desejo de todo o coração muita saúde, longos e felizes anos, calor na alma e clareza nos pensamentos. Cuidem de si e de seus entes queridos, pois nisso reside a verdadeira riqueza.